Olá, eu sou o professor doutor Rafael Teixeira. Hoje eu queria falar com vocês sobre mestrado internacional. Infelizmente, nós brasileiros temos uma limitação muito grande na oferta de vagas para cursos de mestrado e doutorado no Brasil. Isso de forma geral, em todas as áreas. Mas nós vamos focar nosso diálogo em relação ao mestrado em ciências da educação. Mas grande parte do que nós vamos falar também explica e também está relacionado a diversas áreas do conhecimento. Essa falta de vagas tem estimulado muitas pessoas a procurarem mestrados internacionais. Quando se fala em mestrados internacionais, nós esbarramos em alguns problemas que eu creio que são problemas culturais, são problemas sociais, são problemas históricos da própria formação do povo brasileiro. A primeira barreira que eu percebo muitas vezes é a barreira relacionada ao lugar. Quando nós falamos de um mestrado, um doutorado nos Estados Unidos, um mestrado, um doutorado na Inglaterra, um mestrado, um doutorado em Portugal, um mestrado ou doutorado em qualquer país dito desenvolvido, isso nos enche o ego e dá, infelizmente, uma credibilidade a mais para quem está cursando o mestrado e o doutorado. Se aproveitando desse pensamento limitante, muitos golpistas têm enganado centenas, e eu não estou exagerando. Talvez eu esteja sendo até um pouco conservador nesses números, mas centenas de pessoas têm sido enganadas por golpistas que oferecem cursos dizendo que são cursos destes países e que têm autorização de serem realizados no Brasil ou estão em parceria com a instituição brasileira. Por isso, você faz todo o seu curso aqui no Brasil, não precisa fazer viagem nenhuma e tudo está perfeito. Esses países autorizam, está tudo tranquilo para quem faz nessas instituições que nós chamamos de instituições piratas. Para você não cair nesse golpe e superar um pouco dessa limitação em relação ao lugar, eu queria falar com você sobre os mestrados no Mercosul. Os mestrados no Mercosul, eles têm uma legislação que apoia esses mestrados, porque há uma integração, como a maioria de vocês sabe, entre Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Essa legislação, ela se aplica aos países do Mercosul, mas a ideia do reconhecimento do diploma, que muitas pessoas chamam de revalidação, ela é global. Não existe mestrado internacional, doutorado internacional, que não necessite de reconhecimento, da chamada revalidação. Todos necessitam. Mas os mestrados que são desenvolvidos no Mercosul, os doutorados desenvolvidos no Mercosul, eles têm um acordo dentro do Mercosul que traz uma facilitação ou uma agilização do processo de reconhecimento desses diplomas. Quando se pensa assim, você vai lembrar de algumas coisas, mas Argentina, Paraguai e Uruguai, será que são bons esses mestrados? Isso aí não é só um mestrado, um doutorado meia boca? Não. As instituições no Mercosul são instituições científicas de ensino superior que existem em legislação própria, fiscalização, tanto quanto as instituições brasileiras. Agora, pare e pense. Como é que os europeus, como é que os norte-americanos, o mundo desenvolvido, vê também a ciência do Brasil? Será que com o mesmo preconceito que muitos de nós, Brasil produzindo ciência, e nós reproduzimos esse pensamento também, infelizmente, para os países do Mercosul, ou até mesmo outros países fora do Mercosul, que são ditos menos desenvolvidos do que o gigante brasileiro? Então, superando isso, nós vamos entender que a produção científica depende, em grande parte, ou na maior parte, de quem está produzindo a ciência. Então,
O fato de você fazer um mestrado ou um doutorado no Mercosul vai depender do seu desenvolvimento acadêmico, vai depender da qualidade do trabalho que você vai desenvolver, vai depender do seu envolvimento com a pesquisa científica, vai depender do quanto você tem produzido e pontuado no seu currículo Lattes. Isso sim vai descrever a sua carreira acadêmica. O reconhecimento, ele é documental. Você não precisa transcrever tô falando do Mercosul, essa dissertação ou essa tese do espanhol para o português, porque você faz a sua dissertação e tese em português, você não precisa contratar um tradutor juramentado para ir, não. Ele é todo simplificado através do acordo entre Mercosul, entre Brasil, desculpe, e os países do Mercosul. Então, as normas, em algumas universidades vão exigir uma norma chamada APA, mas a maioria das universidades, por saberem que os brasileiros vão pedir o reconhecimento e conhecerem a legislação brasileira, já pedem os trabalhos em formato da ABNT, que são as normas brasileiras. Então, depois desse preâmbulo, dessa introdução, dessa conversa, vamos para a prática. Primeira coisa, quais são as resoluções que você precisa conhecer ou ter pelo menos conhecimento da existência? Existem duas resoluções, a resolução 3, de 22 de junho de 2016, e uma resolução mais recente, a resolução número 1, de 25 de julho de 2022. Você pode encontrar no portal do MEC facilmente, você colocando no Google, reconhecimento de diplomas estrangeiros, resolução. Você encontra rapidinho essas duas resoluções, mas eu tinha que deixar registrado aqui para que você saiba das quais eu me refiro. Essas resoluções, como está no texto, dispõem sobre normas referentes à revalidação de diplomas, de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação, no estricto senso, mestrado e doutorado, expedido por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. Ou seja, essas resoluções são as resoluções ideais que você tenha conhecimento. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar a tela com vocês, que é o que mais incomoda e preocupa as pessoas, é em relação tanto à veracidade, à legalidade das instituições de ensino superior, como também ao reconhecimento. Uma das principais dicas que eu dou para você, se você quer fazer um mestrado estrangeiro, é você analisar a universidade que você está sendo convidado a estudar. Professor, e como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa análise? Me permita, por favor, compartilhar a tela com você, para que você possa ver como você faz isso. Prontinho, compartilhei a tela com vocês. Essa é a plataforma Carolina Bore. Na resolução que vocês vão ler, essa resolução número 1 de 2022, vocês vão ver que esse portal é o portal feito pelo governo brasileiro, responsável por administrar o reconhecimento dos diplomas. Então, todos os diplomas que são expedidos no exterior e que querem o reconhecimento, devem procurar o portal Carolina Bore, e nesse portal você vai perceber as instituições que já tiveram diplomas reconhecidos. E isso tanto é uma garantia da legalidade dessa instituição, como também é a garantia de que essa instituição, por já ter tido títulos reconhecidos, ela vai ter uma facilitação nas mesmas instituições onde ela já foi reconhecida para reconhecimentos futuros. Deixa eu traduzir. Fiz meu mestrado na instituição X e trouxe para o Brasil, incluí no portal Carolina Bore, meu diploma foi reconhecido. Pronto. Meu diploma é legal, posso fazer concurso, eu posso fazer seleção para outro doutorado, para outro mestrado, posso incluir na carreira pública, posso fazer qualquer coisa, porque o meu diploma é reconhecido por uma instituição brasileira. A próxima pessoa que vier do mesmo curso que eu vim, quando ela der entrada nessa instituição que já reconheceu o meu diploma,
Os documentos conferindo há uma agilização, uma facilitação na deliberação em relação ao reconhecimento da próxima pessoa. Então, isso é muito importante. Entrar no portal Carolina Bore. Aí você entra e clica aqui, ó, processos finalizados na plataforma. Quando você clica, você pode procurar pela sigla de uma IES, uma instituição de ensino superior específica, ou pelo nome de uma instituição de ensino superior específica, mas você vê que não tem o asterisco vermelho, então não é obrigatório. Então, você pode pesquisar aqui, ó, país. Como o meu maior domínio é em relação a cursos no Paraguai, eu vou mostrar para vocês no Paraguai. Paraguai. Posso escolher a região, a cidade. Eu posso escolher aqui Assunção, ou posso escolher também alguma outra região, tá vendo aí? Todas as regiões do Paraguai, porque o Paraguai, diferente do Brasil, ele não é separado por regiões e estados, ele é separado por departamentos. Então, você pode estar dando uma olhada aí. Cidade do Leste, por exemplo, está aqui no Alto Paraná. Cidade do Leste fica na fronteira ali com Foz do Iguaçu, no Paraná. Então, você pode escolher Assunção ou Cidade do Leste. Vamos escolher uma instituição de Assunção. E aí eu consulto. E aí tem várias aqui, ó. Fundação Augusto Rua Bastos, Universidade Evangélica do Paraguai, Centro de Análise e Difusão da Economia Paraguaia, Faculdade de Odontologia, Instituto de Educação Superior, Metropolitana de Assunção, Universidade Americana. Todas essas são universidades que as pessoas já deram entrada para reconhecimento de diploma. Todas elas. E aí são muitas. Interamericana, Leonardo da Vinci, Maria Auxiliadora, Maria Serrana, são muito conhecidas, né? Universidade del Sol, todas elas deram entrada. Mas, professor, e como é que eu sei se deu certo? Vamos ver, então, uma delas. Universidade Interamericana, Paraguai, Cidade de Assunção. Eu clico aqui em ações, tá vendo? Ó, listar processos finalizados. Mestrado em Ciência da Educação, Educação, Ciência da Educação, maestria em Ciência de la Educação. Quando eu olho isso aqui, eu vejo o tipo de curso, a sigla da instituição onde foi dada a entrada para o reconhecimento, qual o título obtido, curso no Brasil, que é o curso oferecido pela instituição, a data do fim do processo, esse daqui terminou no dia 28 de abril de 2022, foi deferido totalmente. Posso clicar aqui nas ações, para conhecer um pouquinho sobre o processo, um resumo aqui no final. Considerando a documentação apresentada pela requerente para a solicitação de reconhecimento de diploma estrangeiro, mestrado em Ciências da Educação pela Universidade Interamericana, a comissão avaliadora concede parecer favorável ao reconhecimento, tendo em vista a compatibilidade entre os programas e a documentação apresentada. O parecer foi homologado pelo Conselho Universitário da IES. Esse exemplo é o exemplo que eu estava falando para você saber se essa instituição é uma instituição que tem credibilidade. Mas, professor, todos os diplomas são deferidos totalmente? Não. Ele pode ser deferido também parcialmente, se a instituição que você pediu reconhecimento entende que falta algum documento no processo, ou ele pode ser indeferido. Professor, e por que ele pode ser indeferido? Por N motivos. Dentre eles, pode ser apenas um embarreiramento da universidade em relação ao curso. As universidades brasileiras, elas criam, apesar de ser ilegal, elas criam situações que estão para além da resolução com a intenção de dificultar o processo de reconhecimento do diploma. Por isso que nós sempre recomendamos que você contrate uma assessoria educacional.
É sempre bom. A assessoria educacional já tem experiência com os documentos, já tem experiência dos que colocar nos textos do seu processo, de como agir diante dos pedidos que as universidades podem fazer a mais do que a resolução. Tem a possibilidade de viajar até a cidade, o país que você fez o seu curso, em busca de documentos. Tem toda uma expertise relacionada a esse processo. Pode ser que você, por não ter experiência, dê entrada e algum documento falte, ou coloque alguma coisa que não deveria colocar no processo, se expresse de forma inadequada, e isso pode prejudicar o seu processo. Professor, mas se eu der entrada sozinho, sai mais barato. Sim, se você conseguir, sai. Se você não conseguir, sai mais caro. Porque depois de indeferido, você tem que reiniciar o processo. E você vai pagar novamente a taxa que a universidade cobra para você conseguir o seu reconhecimento. Professor, e quanto é que paga pelo reconhecimento? Normalmente, as universidades públicas brasileiras cobram uma GRU, uma Guia de Recolhimento da União, que varia de R$ 1.000 a R$ 1.500. Então, tem universidades que cobram 1.100, 1.200, 1.300, 1.500 e pouco. Essa é a variação de valores. Em universidades privadas, varia muito, muito mesmo. Você pesquisar essas universidades privadas, vai ver que a universidade cobra 6 mil, 8 mil, 10 mil. Eu já encontrei universidade para cobrando R$ 30.000 pelo reconhecimento. Então, é bem mais caro. O processo pode ser mais rápido, talvez, mas o valor é bem maior. Isso depende do quanto você tem de retorno, você tem que calcular quanto você vai ter de retorno para saber se vale a pena esse investimento que você vai fazer. Eu creio que sobre o portal da Carolina, embora tem muitas outras coisas que poderíamos falar, mas eu creio que o recado que eu gostaria de transmitir para vocês foi dado. Agora, o que, que eu quero explicar para vocês? Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Eu queria explicar para vocês o passo a passo para o reconhecimento. Então, quando você faz o seu curso de mestrado e doutorado, você faz as disciplinas, igual aqui no Brasil. Essas disciplinas, elas podem ser feitas presencialmente, em dias concentrados. Esses dias concentrados normalmente ocorrem no mês de janeiro ou julho, e essa concentração dos dias é algo comum. As universidades brasileiras fazem isso também. No meu mestrado, no meu doutorado, no pós-doutorado, nós fizemos disciplinas concentradas. Disciplinas de uma semana, manhã e tarde, de 2 semanas, só tarde, de uma semana e meia, manhã, tarde e noite. Depende muito de como o professor construiu aquela disciplina. Então, mesmo que eu tenha feito em universidades federais brasileiras, eu experienciei as disciplinas concentradas. Se você conversar com qualquer pessoa que já fez mestrado e doutorado no Brasil, vai perceber que isso é uma prática comum no Brasil. No Paraguai, na Argentina, no Uruguai, também se faz a mesma coisa, disciplinas concentradas. Parte dessas disciplinas pode ser feita virtualmente. Então, essas disciplinas feitas virtualmente, elas contam com trabalhos, atividades, ações. Professor, e se eu fizer um curso presencial e eu não puder viajar, o que, que vai acontecer? Você pode conversar com a universidade, conversar com o seu professor daquela disciplina, justificar o porquê da sua ausência, negociar para fazer os trabalhos e tudo. Ou seja, o seu curso, por mais que você não faça uma viagem, ele não deixa de ser um curso presencial. Ele continua sendo um curso presencial, porque se você for até a universidade, os professores estão lá, as aulas estão acontecendo, o que aconteceu é que você faltou. Agora, com isso, essa falta, que a gente pensa, falta reprova. Não é assim no mestrado e doutorado, pessoal. Não é interesse de nenhuma universidade reprovar alunos em disciplinas no mestrado e doutorado. Isso diminui o nível de qualidade dessas universidades, dessas instituições, diante dos órgãos que analisam os cursos. Já pensou? A universidade tal
teve 30% dos alunos reprovados na disciplina A. Isso não é bom para as universidades. Então, o fato de você fazer esse curso já é um compromisso seu de que você vai cumprir com as atividades. Ah, professor, mas mesmo não estando lá, eu posso fazer isso? Pode, claro, é só conversar com o seu coordenador, com aquela pessoa que está articulando a sua matrícula com a universidade, e você faz as suas atividades a domicílio, já que há algum impedimento para a sua viagem. Seu curso é presencial, seu diploma é presencial, a ementa é presencial, mas por alguma impossibilidade você faltou aquelas aulas presenciais, mas fez todas as atividades referentes àquela disciplina. Então, o seu diploma é presencial. O que não pode é você fazer um curso 100% virtual, em que a instituição que você está matriculado não existe prédio, não existe professor, você não sabe, nunca foi, nunca viu. Isso é que não é permitido pelo Ministério de Educação brasileiro. E é isso que muitas universidades, chamadas de universidades americanas, universidades europeias, universidades, seja de onde for, estão oferecendo para você. Um curso 100% online, que não existe prédio da instituição, não existe foto da instituição, não existe nada da instituição lá no país de origem. Existem instituições aqui no Brasil que representam essa instituição, que tem prédio, que tem sala de aula, que tem tudo, mas a instituição de origem não tem prédio, não tem sala de aula, não tem nada. Então, isso a legislação brasileira não permite. Entendam a diferença. Depois que você cursa as suas disciplinas, você faz a sua dissertação ou tese, você defende diante de uma banca essa dissertação e tese, você é aprovado nessa banca, você recebe o seu diploma. Seu diploma, no exterior, vem com um documento, que é um documento cartorial, chamado... Vale, esqueci o nome do documento todo. Mas não vou dar pausa, não. Não vai demorar mais o vídeo. Daqui a pouco eu lembro. Eu lembro que é de AIA, mas eu estou esquecido o nomezinho que inicia. Esse documento, ele é um documento internacional, um documento de reconhecimento internacional, de que esse diploma expedido no exterior é válido em todos os países que têm esse acordo de AIA. Esse diploma, ao chegar no Brasil, junto com a ementa, junto com a ata, junto com todos os documentos comprobatórios da carga horária do seu curso, das disciplinas cursadas, você vai dar entrada no portal da Carolina Boy. A primeira fase é a fase documental, onde você vai reunir documentos e vai emitir esses documentos via plataforma Carolina Bore para uma instituição que você escolheu. Você, quando for fazer, você vai ver que tem instituições que têm os editais abertos, tem as vagas abertas para fazer o reconhecimento. Depois, você vai para a segunda fase, que é a solicitação real na universidade. Você vai escolher a universidade e vai enviar isso para a universidade, para que a universidade comece a fazer a análise. É muito importante aqui destacar o trabalho da assessoria. Porque quando você não tem a experiência de fazer algo assim, você pode escolher qualquer universidade. E isso pode dar problema. Por quê? Porque a universidade que você escolheu pode ter um programa de pós-graduação com disciplinas, com metodologia de avaliação completamente diferente da universidade que você fez seu curso. Isso vai dificultar o deferimento do seu reconhecimento. A expertise e experiência de uma assessoria educacional vai facilitar, porque ela vai escolher aquela universidade não porque tem vaga aberta, ela vai escolher a universidade que é recomendada para o seu curso, para o seu caso, porque já tem a experiência de qual que tem alinhamento com a ementa do seu curso, com o método de avaliação, com a forma de estrutura da pesquisa da sua instituição. Isso é muito importante destacar. Depois disso, você vai para a terceira fase, que é o acompanhamento do resultado. Então, a universidade vai passar vários meses, eles dizem que é de 3 a 6 meses, mas infelizmente a maioria das universidades estão demorando de 6 meses a 1 ano para conceder o reconhecimento, você vai esperar. Por quê? Porque durante essa espera do acompanhamento, você vai estar atento caso a universidade solicite de você novos documentos. Como eu falei anteriormente, infelizmente algumas universidades
pedem documentos que estão fora do rol dos documentos previstos nas resoluções. Quando chega ao fim do prazo de análise, eles podem, ou até antes do fim do prazo de análise, solicitar aquele pagamento da GRU para que você faça, para iniciar o processo. Eu esqueci de dizer isso, não é no final, é no começo, para iniciar o processo, você tem que pagar a GRU, que eu falei para vocês, que varia ali em torno de R$ 1.000 a R$ 1.500. E o último é o resultado. O resultado de que o seu diploma está reconhecido ou não está reconhecido. Esse resultado é dado por deferimento ou indeferimento. Pessoal, no caso de eu não consegui, eu tenho um indeferimento, isso fecha as portas? Não. Você pode tentar esse deferimento em outra instituição com o mesmo diploma, com os mesmos documentos que você tem. Talvez tenha sido alguma coisa relacionada ao que eu disse para vocês. Ementa, criação e invenção de documentos que a universidade pediu, que prejudicaram o seu processo. Professor, eu preciso viajar ao Paraguai, à Argentina, ao Uruguai, a algum desses lugares. Para fazer um curso desse? Sim, você precisa. Lembra que eu disse para você que o curso é presencial? Ah, professor, mas o senhor não falou que se eu tiver indisponibilidade para fazer uma disciplina, eu posso negociar com a universidade para fazer essa disciplina à distância, usar as atividades e tudo? Sim, você pode negociar, mas você não pode negociar a sua presença no país. Nem que seja uma presença para você comprovar que o seu curso é presencial, para que você vá lá no país, você tenha visto de entrada no país. Ah, pessoal, mas no Mercosul precisa de visto? Visto que eu falo é aquele documentozinho, quando você for passar na fronteira, você pede lá, ó, carimbe aqui, por favor, ou me dê carimbe meu passaporte, ou me dê algum documento que comprove que eu entrei aqui no país como estudante. Quando você for, você deve pedir esse documento para comprovar que você entrou como estudante. Aí tira xerox desse documento, porque quando você for sair do país, você precisa devolver esse documento para eles terem um controle de que você entrou e que você saiu. Lá no país, você vai tirar uma carteira de residência internacional. Essa carteira de residência internacional, eu ouvi falar que tinha duas formas, temporária e definitiva. Sim, existem as duas formas, mas nós recomendamos que você tire a temporária. Por quê? Porque a temporária, você tem o tempo ideal para fazer seu mestrado ou seu doutorado, com a temporária, que ela dura 2 anos, o tempo de duração do temporário, e também essa carteira temporária lhe deixa tranquilo em relação à legalidade. Porque se você fizer a permanente, você tem que declarar moradia no país, dar endereço. E se você declarar moradia no país e não estiver morando, caso aconteça uma fiscalização, você perde a sua carteira. Então, dentro da legalidade, o que nós fazemos? Carteira de residência temporária, que me dá a liberdade de passar lá alguns dias, depois retornar sem a preocupação de fiscalização, porque se houver a fiscalização, essa fiscalização não pode exigir de mim que eu esteja no país, como no caso da residência permanente. Pessoal, e essa viagem? É uma viagem curta, de poucos dias, que você faz, 3 dias, no máximo 4 dias, para que você possa conseguir essa carteira, e ao retornar para o Brasil, essa carteira fica lá, depois o seu articulador, o coordenador, traz essa carteira para você, porque demoram cerca de 6 meses para essa carteira ser emitida, você passa por 6 instituições, são muitas instituições, Polícia Federal Brasileira, Polícia Federal do Paraguai, Imigração, Cartório, são várias instituições, então demora para ela ser emitida. Essa carteira, ela tem que ser feita, porque quando você defender a sua dissertação ou tese, para dar a entrada na emissão do seu diploma, tem que ter a carteira, porque se não tiver a carteira, o diploma não é emitido, o Ministério da Educação do país não vai emitir um diploma para alguém que não foi ao país. Isso é uma forma do governo brasileiro, do governo do Mercosul, dos países do Mercosul, terem também o controle de que essas instituições, de que esses cursos realmente existem, é uma instituição de ensino superior, não é um engano, um engodo. Então, esse controle também é feito através
dessa carteira de residência temporária que é emitida. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa para dizer para vocês. Não, eu creio que é isso. Eu vou mandar para todos aqueles que virem esse vídeo, tiverem interesse em fazer seu mestrado e seu doutorado, eu mando informações de instituições parceiras da Ideias Acadêmicas. Nós temos parceria, sim, só que essa parceria, o que é, pessoal? Não é que o curso vai ser aqui e aí vocês não têm instituição lá, como esses engodos que eu falei para vocês. É uma parceria de articulação. Nós articulamos você com a instituição no país de origem. E aí você vai ter todo o auxílio, direcionamento da instituição no país de origem. Não somos nós aqui no Brasil, ideias acadêmicas, que vamos cuidar do seu curso, cuidar de tudo, não. Tudo é diretamente com a instituição. Nós intermediamos, articulamos, ajudamos, acompanhamos, fazemos tudo para que seja um curso tranquilo, para que você viaje para tirar sua carteira de residência temporária com comodidade, segurança, tranquilidade, tudo isso nós fazemos, mas todo o seu curso é diretamente com a universidade do país de origem. Então, essa é uma forma de nós manifestarmos e dizermos que estamos dentro da legalidade e que nós não queremos ser confundidos com grupos de pessoas que enganam, que eu tenho até uma tipificação criminal para isso, mas eu não vou dizer aqui, mas eu queria muito que você assistisse esse vídeo com cuidado, com carinho, revisse se fosse necessário, e entre em contato com as ideias acadêmicas, entre em contato comigo, para que a gente possa tirar mais dúvidas e você possa realizar o seu sonho de fazer o seu curso de mestrado, seu curso de doutorado, por mais que você não tenha tido a oportunidade de fazer por uma universidade pública aqui no Brasil, você possa realizar isso numa universidade privada internacional, conseguir o seu reconhecimento e, a partir desse reconhecimento, abrir portas, pessoal, para você. Você não é só professor de sala de aula, você pode fazer muitas outras coisas com o título de mestre e doutor, nas áreas de consultoria, nas áreas de empreendedorismo educacional, na área de formação de professores, na área de ensino superior, na área de pesquisa científica e muitas outras áreas. Nós podemos conversar aqui por horas. Mas muito obrigado por você ter assistido até aqui. Gostaria muito que você curtisse esse vídeo, você compartilhasse esse vídeo. Ele é muito esclarecedor. Eu não sei, mas eu nem conheço alguém que falou assim sobre esses cursos de forma tão clara, aberta, sem compromisso rabo preso com nenhuma instituição e poder falar com você nessa linguagem informal que você entende muito bem de um nordestino que ama a educação, de um nordestino que ama a ciência e que está preocupado, sim, com muitos colegas que estão sendo enganados por quererem realizar um sonho e pessoas de má fé utilizam o desejo da realização de um sonho para se beneficiar unicamente. Então, um forte abraço para vocês, muito obrigado e até mais.